Olá, eu sou a Joelma, eu faço parte do grupo 2 da disciplina de resistência dos materiais. O meu grupo é o grupo 2, as questões são CQ4. Meu grupo é formado por mim, Valberto e Ayrton, nesse momento. E eu fiquei responsável por apresentar a questão de número 1, que diz o seguinte: o virabrequim de um caminhão, diâmetro externo de 60 milímetros e diâmetro interno de 40 milímetros, está funcionando a 2.500 RPM. Observe a figura abaixo, tá aqui embaixo. Se o eixo transmite 180 kW, qual é a tensão de cisalhamento máxima no eixo? E na letra B, se a tensão de cisalhamento admissível for 35 megapascal, qual é a máxima potência que pode ser transmitida? Então, a imagem mostra aí o virabrequim, né? Para quem nunca tinha visto, é uma peça de veículos, nesse caso de um caminhão. E aqui ele mostra o eixo, onde vai ser feita essa análise dessas tensões aplicadas. E aí aqui embaixo ele mostra a figura, um diagrama de corpo livre, onde ele mostra exatamente esse eixo, mostrando que o diâmetro externo é de 60 milímetros, que a rotação vai ser de 2.500 RPM, nesse sentido, e que o diâmetro interno desse eixo é de 40 milímetros. Então, para a resolução dessa questão, eu peguei aqui algumas informações que são do livro do Rivler, Resistência dos Materiais, no caso é a 7ª edição. Então, nós vamos precisar verificar a tensão de cisalhamento máxima, que o eixo que ocorre na superfície externa, tá? Então, nós vamos utilizar o diâmetro externo. O T, que é o torque interno resultante que age na seção transversal. O J, que é o momento polar de inércia da área de seção transversal, e o raio externo do eixo. Na verdade, na questão eu utilizei o diâmetro externo, tá? Outro detalhe importante que a gente também vai trabalhar nessa questão é que vai haver uma transmissão de potência, tá? E aí, ainda de acordo com o livro lá, eixos e tubos das seções transversais circulares são frequentemente usados para transmitir potência desenvolvida por uma máquina. Quando usamos por essa finalidade, estão sujeitos a torques que dependem da potência gerada pela máquina e da velocidade angular do eixo. E aí, vindo aqui para a resolução no caderno, como eu já havia informado, né, o nosso grupo é o grupo 2, formado por Ayrton, Joelma e Valberto, nesse momento. E aqui estão os dados das questões. Aqui tem um diagrama de corpo livre, onde está mostrando o diâmetro externo e o diâmetro interno, a velocidade angular que está sendo fornecida em RPMs, e aqui eu estou considerando N, é a velocidade angular, tá? Que é de 2.500 RPMs. Lembrando que, como é um eixo tubular, nós vamos ter o diâmetro externo e o diâmetro interno. E aí eu vou precisar utilizar, vou precisar subtrair, né, o diâmetro externo pelo interno, para fazer a fórmula aqui do momento polar de inércia. Então, a fórmula do momento polar de inércia para o eixo tubular, que é igual a J, π sobre 32 vezes o eixo externo elevado à quarta menos o eixo interno elevado à quarta. Então, substituindo aqui os valores, transformando aqui em, como já foi feito, né, 0,06 metros elevado à quarta, menos 0,04 elevado à quarta. Então, calculando isso, a gente vai encontrar um momento polar de inércia de 1,021 vezes 10 a menos 6 metros à quarta. Outra informação importante é a potência, como já foi colocado lá na informação da questão,
a gente vai trabalhar com a transmissão de potência, né, para o motor. E aí foi fornecido também na questão que a potência é de 180 kW. E aí a gente vai trabalhar com 180 vezes 10 a terceira watts. Então, indo para a questão, respondendo a primeira, a letra A. E aí, na letra A, ele diz que se o eixo transmite 180 kW, qual é a tensão de cisalhamento máxima no eixo? Antes de a gente fazer o cálculo da tensão máxima do cisalhamento, a gente vai ter que fazer o cálculo desse torque que é exercido, tá? Por conta dessa transmissão de potências. Então, ó, para calcular a tensão de cisalhamento máxima no eixo, vamos calcular o torque T, usando a fórmula da potência e substituindo o RPM. A gente vai transformar isso em rads por segundo. Então, a fórmula da potência vai ser P igual a 2π vezes N, que é a velocidade angular, vezes o torque, dividido por 60 segundos. Então, substituindo os valores, nós já temos a potência que foi fornecida na questão, que é de 180 vezes 10 a terceira. Isso fica igual a 2π vezes a velocidade angular, N, que é de 2.500 RPM, mas nesse caso, já não em RPM, mas em segundos, né? Então, 2.500 vezes o torque dividido pelos 60 segundos. Passando aqui para o outro lado, então eu tenho o torque, que é o T, igual a 180 vezes 10 a terceira, vezes 60, dividido por 2π vezes 2.500. Então, encontramos o resultado para o torque de 687,57 newton por metro. E aí sim, com a informação do torque, nós podemos aplicar a fórmula da torção, né? Que a tensão de cisalhamento máxima vai ser igual ao torque. Nesse caso, eu estou usando o diâmetro ao invés do raio. Então, o diâmetro externo dividido por 2 vezes o momento polar de inércia. Então, substituindo aqui os valores, como a gente já tem, né? O valor do torque vezes o diâmetro externo, dividido por 2 vezes o valor do momento polar de inércia. Então, eu encontro um resultado para a tensão máxima de cisalhamento de 20,2 vezes 10 a sexta newton por metro ao quadrado. Indo para a letra B, que ele diz o seguinte: se a tensão de cisalhamento admissível for de 35 megapascal, qual a máxima potência que pode ser transmitida? Então, a gente já tem aqui a informação para a tensão admissível, que é de 35 megapascal. Transformando isso aqui, então, nós temos 35 vezes 10 a sexta newtons por metro ao quadrado. E calculando essa potência máxima, nós temos o seguinte: a potência máxima dividido pela potência é igual a tensão admissível dividido pela tensão máxima. Então, trazendo aqui para o outro lado, a potência máxima vai ser igual a tensão admissível dividido pela tensão máxima vezes a potência. Fazendo esse cálculo, nós encontramos que a potência máxima, neste caso, é de 312 kW.